Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, boa tarde. Estou aqui no aeroporto de Guarulhos desde as 8h30 da manhã, que era meu voo para o Rio de Janeiro e que foi cancelado, atrasado e remarcado agora para as 3h50 da tarde. Então estou aqui de plantão aqui no aeroporto, aproveitei para fazer algumas coisas aqui que eu precisava fazer no computador. E agora estou aqui para fazer a nossa leitura do desafio 142 dias. Ontem nós terminamos o Antigo Testamento e hoje nós estamos aqui para começarmos o Novo Testamento. Mateus, aleluia, glória a Deus. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Pode sinalizar aí para mim se está tudo ok. Aqui é difícil no aeroporto encontrar um lugar sem ruído, né? Cercado de barulho para todos os lados, mas aí a gente vai aqui conseguir, em nome de Jesus, fazer essa leitura agora desses 4 capítulos de hoje de Mateus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te louvar por esse tempo, obrigado por mais um dia do nosso desafio. Estamos aqui avançando na leitura da Bíblia inteira. Quero te louvar por cada um desses que estão conectados conosco nesse propósito, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos avançar, encontrando os tesouros da Tua Palavra para as nossas vidas. Que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa ver as maravilhas da Tua Palavra para as nossas vidas, que ela seja verdade, vida transformadora, em nome de Jesus. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, orientação, direção, e que sejamos não apenas ouvintes, leitores, mas também praticantes da Tua Palavra. Eu oro nessa hora, te dando a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então vamos aqui para a leitura de Mateus, capítulo 1. Mateus aqui, capítulo 1. Acho que eu vou colocar aqui a proteção do sol aqui, senão esse celular vai esquentar. A Bíblia vai ser proteção para ele aqui agora, só porque senão ele vai esquentar e pode ser que ele trave. O celular, quando ele esquenta, ele trava, porque ele não está pegando sol agora. Ok, Mateus capítulo 1 então. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá de Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe, Boaz gerou de Rute Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou de Rute o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daqui foi mulher de Urias. Gerou Salomão, daqui foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, a soma das gerações de Abraão até Davi foi 14, de Davi até o exílio da Babilônia 14, do exílio da Babilônia até Cristo 14, abre aspas, 42 gerações, desde Abraão até Cristo.
Verso 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isso em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ele, porém, não teve relações com ela até que ela deu à luz um filho, e José lhe pôs o nome de Jesus. Mateus capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles lhes responderam: em Belém da Judéia, pois foi isso que o profeta escreveu. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e informou-se acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai diligentemente pelo menino. Quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, ficaram muito alegres. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, lhe deram seus presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido, por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para o matar. José levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, habitantes de Belém e de seus arredores, segundo o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, Raquel chorando por seus filhos, recusando-se a ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Quando, porém, ouviu que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai,
Herodes temeu ir para lá. Avisado em sonhos, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Capítulo 3, Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele no rio Jordão. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi fruto que mostre arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão. Eu vos digo que, destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá e limpará a sua eira. Recolherá o trigo no seu celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, o céu se abriu, e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. E uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor o teu Deus. Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Quando Jesus soube que João estava preso, voltou para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum,
cidade que ficava à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então, começou a Jesus... Não, repetindo, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam num barco em companhia de Zebedeu, consertando as redes, quando Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Seguiam-no grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Então aqui estão os primeiros capítulos de Mateus. Mateus capítulo 4, completamos o Antigo Testamento. Teve aquele período que eu falei de quase 400 anos de silêncio profético, e então Jesus nasce da descendência de Davi, como está aqui no capítulo 1, onde nós temos a genealogia, os descendentes de Judá, até chegar em Jesus, desde Abraão, passando pelos filhos de Judá, por Davi, aonde aqui a Bíblia faz questão de dizer que Salomão, ele foi filho daquela que foi mulher de Urias, então fica registrado aqui que Batseba foi mulher de Urias. Isso não foi apagado aí da história, porque Deus honra, o casamento, o primeiro casamento, a aliança. Então Davi errou em tomar essa mulher para si, então a Bíblia deixa claro aqui que Salomão foi daquela que era a mulher de Urias. E aí vem a descendência a partir de Salomão. Em Lucas nós vamos ter uma outra genealogia que é traçada a partir de Natã, que é um outro filho de Davi. Então acredita-se aí que uma genealogia é de José e a outra é de Lucas. Uma é de José e a outra é de Maria, Então tanto José como Maria eram descendentes aí do rei Davi. Só que provavelmente José aqui por Salomão, e Maria por Natã, que era o outro filho, já com uma linhagem que não era a linhagem real. A linhagem de Salomão, que é essa aqui, é a linhagem real, que foram os reis que descenderam aí, que vieram depois de Davi, que vieram depois de Salomão. Já Natã tem uma linhagem que não é uma linhagem real, a partir de Natã, um dos filhos de Davi e dos seus descendentes. E aí nós temos o nascimento de Jesus, aqui o momento em que José temeu difamar Maria, por ela estar grávida e não ser dele, por ser noiva dele, e estar grávida, ser uma mãe solteira. E aí o Senhor teve que enviar o seu anjo para avisar para José que ele não deveria ter medo de aceitá-la e de receber aquele bebê que ela estava gerando do Espírito Santo, porque de fato ele era do Espírito Santo, o Salvador do mundo. Então ele esteve com ela ali, aguardando, e depois aqui o texto dá a entender, e também muitos historiadores afirmam isso, eles tiveram uma relação conjugal normal depois do nascimento de Jesus,
inclusive tendo outros filhos, né, que são os irmãos de Jesus, que depois serão relatados aí. Temos o episódio da visita dos magos aqui no capítulo 2, onde no capítulo 2 nós temos esse episódio interessante, porque os magos eles conseguiram entender o nascimento de Jesus mais até do que os próprios judeus e religiosos, né? Então, enquanto que isso aqui também é uma ministração que eu já ouvi, que é muito impactante, porque fala a respeito de como que às vezes algumas pessoas fora do padrão da religião, né, estão muito mais atentos ao que Deus está fazendo do que os próprios religiosos. Então os religiosos, os judeus, eram para saber que Jesus estava nascendo, que o Salvador do mundo estava, né, que as profecias estavam se cumprindo sobre a vinda do Emanuel, a vinda do Salvador, mas eles estavam ali dispersos em relação a isso, né? Viviam a sua religiosidade, não conseguiram perceber, e foram os magos que não eram religiosos que conseguiram perceber, inclusive pelas escrituras, né? Porque aqui ele fala sobre como eles são perguntados, né? Depois, não, na verdade quem são perguntados são justamente os mestres da lei, aonde que ele deveria nascer, e aí eles respondem que segundo as escrituras seria em Belém, mas os magos foram que perceberam primeiro aí esse mover e foram ali visitar Jesus, né? E aí nós vemos várias das profecias que a gente viu no Antigo Testamento agora se cumprindo, né? Como o lugar onde ele deveria nascer, em Belém, depois como o lugar que ele passaria a sua infância em Nazaré para ser chamado Nazareno, né? E também depois na Galileia, sendo o Galileu. Então a gente vê essas profecias acontecendo aqui. Ele é batizado, João Batista também é o cumprimento da profecia de preparar o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E depois nós temos o momento da tentação, onde o Senhor Jesus vence aquela tentação do diabo através do que está escrito, pela palavra, né? Pela palavra ele vence ali as tentações. O diabo vem com uma palavra distorcida, é a palavra mais fora de um contexto, e aí Jesus vem com a palavra e diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E aí ele vence o diabo pela palavra. É pela palavra que nós vamos vencer o inimigo. É pela palavra que nós vamos vencer as tentações, as propostas do diabo. O golpe está aí, cai quem não lê a Bíblia, né? Cai quem não tem a palavra. E quando Eva, o inimigo, a serpente, ofereceu para ela ali o pecado, né? Aquilo que era proibido por Deus, ela tinha a palavra, Deus tinha dado uma palavra, não toque nesse fruto, né? E ela não se apegou àquela palavra e se deixou levar pelo discurso do capeta ali, né? Da serpente. Então nós precisamos nos apegar à palavra para que quando o inimigo tentar nos oferecer algo que não é bênção para as nossas vidas, a gente possa dizer, não, está escrito, a palavra de Deus é essa e eu vou ficar com a palavra de Deus. E aí Jesus então levanta os seus primeiros discípulos depois de voltar do deserto, né? Outro ponto interessante é porque ele, antes de ir para o deserto ser tentado pelo diabo, ele ouve o céu dizendo, este é meu filho amado em quem me agrado. E isso é muito forte, porque nos mostra que antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, curar qualquer enfermo, pregar qualquer sermão, ele já tinha a aprovação de Deus, ele já era amado, não pelo que ele fazia, mas por quem ele era. Nós somos amados como filhos, não pelo que fazemos, mas por quem nós somos. Este é o meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Então nós não fazemos para nos tornarmos e para sermos amados, mas nós fazemos porque já fomos amados. Então é a partir da identidade de alguém que foi amado que Jesus vai estar pronto para ir para o deserto, vencer a tentação e depois começar o seu ministério publicamente. Então nós vamos construir a partir de quem nós somos. Não fazemos para sermos amados, fazemos porque já fomos amados por Deus. Essa é a nossa identidade. Somos filhos como Jesus, que nos faz filhos, né? Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, e como filhos, nós, como amados, nós vamos fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça. E aí, depois Jesus começa a levantar os seus discípulos,
aqui ainda no capítulo 4 e começa a pregar e começa a curar muitas pessoas, muitos enfermos acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, ele os curava. E aí ele começa ali o seu ministério público e começa a ser seguido por grandes multidões que vinham para serem curados por ele. E aí, depois nós vamos entrar no capítulo 5, para então termos o famoso Sermão da Montanha, que nós vamos ler amanhã. Então hoje nós tínhamos adiantado a nossa leitura, hoje era para estar terminando ainda, lendo Malaquias, terminando Neemias, lendo Malaquias, para depois começar os 4 capítulos de Mateus, mas aí nós adiantamos tudo ontem, terminamos o Antigo Testamento aqui na minha leitura online, para que hoje a gente pudesse ficar só com esses 4 capítulos, porque eu sabia que eu já estaria em viagem, como eu disse aí no começo, estou aqui desde as 8h30 da manhã no aeroporto de Guarulhos, esperando um voo que foi mudado de 8h30 da manhã para as 3 horas da tarde. Então daqui a pouco eu vou pegar esse voo aí para poder ir para o Rio de Janeiro, para poder pregar lá e amanhã voltar para Brasília. Mas amanhã, lá no Rio de Janeiro, se Deus quiser, de manhã cedo, às 7h42 da manhã, nós vamos nos conectar então para que eu possa fazer a leitura, para que a gente possa fazer a leitura e continuar aqui com o Evangelho de Mateus. Amanhã então, domingo, 7h42 da manhã. No meio da semana, 5h42 da manhã todos os dias. No domingo, 7h42 da manhã, nós estamos juntos então, prosseguindo, lendo a Bíblia toda em 142 dias. Você que está chegando por aqui agora, seja bem-vindo para ler aí o Novo Testamento. Você pode começar aí pelo Novo Testamento, ler todo o Novo Testamento ainda esse ano junto com a gente aí, a partir de hoje, começando hoje o Novo Testamento, e você vai ler até 27 de dezembro com a gente o Novo Testamento inteiro, então você pode participar aí conosco todos os dias da leitura aí do Novo Testamento todo, que começa hoje e vai até o dia 27 de dezembro, tá bom? Deus abençoe você, um grande abraço aí, para todos vocês aí. Jefferson, pastor Jefferson, em Manaus, estaremos juntos aí daqui a algumas semanas em Manaus, abraço aí para cada um de vocês, Deus abençoe, e amanhã nós voltamos então 7h42 da manhã, estaremos juntos amanhã, se conecte comigo aí, amanhã 7h42 da manhã, para nós continuarmos a leitura do Novo Testamento. Deus abençoe, um ótimo sábado aí para você, o restante de sábado, e até amanhã, em nome de Jesus. 7h42 da manhã, te espero aqui no meu Instagram. Deus abençoe.